Boa noite, irmãs. Nós vamos iniciar nossa palestra hoje à noite. Ontem nós lemos um texto, eu quero que as irmãs estejam com suas Bíblias abertas para esse texto, Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. Texto conhecido, texto clássico que fala sobre ansiedade, no texto que iremos meditar hoje à noite. Antes disso, quero indicar dois livros. O livro que eu já venho citando e venho dando alguns relatos de casos desse livro, Aconselhando os Casos Difíceis, de Stuart Scott e Heath Lambert. Um livro que tem um prefácio de John MacArthur e fala justamente de casos difíceis, de pessoas que lutaram com depressão, com ansiedade, com toque, tomando remédios, mas que não estavam conseguindo alívio, para o seu problema, mas por meio da palavra de Deus, por meio de conselheiros habilitados, essas pessoas conseguiram cura para a sua alma. O segundo livro que eu também trouxe ontem alguns exemplares e trago hoje ainda, é o livro A Soberania Humana e o Livre-Arbítrio de Deus. Livro escrito por mim e pelo pastor Roque, onde nós tratamos da ideia de como um Deus soberano pode reinar em nossas vidas. Mas como às vezes nós achamos que podemos ser senhores de nossas vidas, principalmente na hora do sofrimento. E é por não lidar com a soberania de Deus de forma adequada que eu e você nos colocamos em problemas maiores, às vezes até piorando a nossa condição mental, porque não sabemos lidar com as situações difíceis que a vida nos coloca, que Deus nos coloca. E hoje, uma dessas situações que a gente vai ver é exatamente a ansiedade. Há uma metáfora que eu venho falando, que eu venho enfatizando, é enfatizada por muitos autores, mas eu situo essa metáfora na Bíblia, que é a metáfora do exílio. O exílio é exatamente o fato de alguém ser retirado da sua terra e levado para outra terra. Alguém exilado é alguém que foi retirado da sua terra, muitas vezes por motivos políticos, por motivos até mesmo em que a cidade foi destruída e é levado para um outro lugar. O exílio da depressão é o exílio no passado, quando a pessoa está presa a algum evento do passado. A morte de alguém, está presa ao fato de ter se endividado, ter adoecido, ter sofrido provações no passado, alguém lhe tentou, alguém lhe feriu, e aquela mágoa do passado é projetada sempre na mente da pessoa. Ela não consegue sair daquele passado. Ela vive presa no seu passado, e isso lhe entristece. A figura do exílio é justamente, por exemplo, a figura do salmista, Salmo 42, que tinha a sua mente presa na lembrança da sua terra que estava destruída. Talvez alguém teve seu casamento destruído, talvez alguém teve sua família destruída, talvez alguém teve seus sonhos destruídos em algum momento do passado. E todo dia, ou quase todos os dias, fica pensando naquilo que perdeu. E por isso não consegue viver o hoje, não consegue fazer projeções para o futuro, não consegue ter esperanças em Deus. Mas o salmista disse, olha, por que estás abatido, a minha alma? Porque estás perturbada dentro de mim? Não fica assim, Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, nós devemos esperar, ter esperança em Deus e falar para a nossa mente, falar para os nossos sentimentos. Não deixar que o sentimento seja o dominador. Tem um livro do pastor Genuan Lira, chamado Desejo Dominado, onde exatamente a realidade é essa que ele propõe, que você deve, pelo Espírito Santo, com o auxílio do Senhor, dominar os seus sentimentos. Sentimentos opressivos, sentimentos que tentam lhe prender no passado, mas a ansiedade é um exílio no futuro. Quando você fica com medo do que vai acontecer, quando você fica com medo das dificuldades que o amanhã lhe trarão, a dificuldade do casamento de um filho, a dificuldade do filho que vai para a faculdade, a dificuldade do filho que vai viajar, a dificuldade, muitas vezes,
da separação que vai ter, de uma mudança, e você fica lembrando daquilo, e você, nem lembrando, mas fica pensando naquilo que ainda não aconteceu. E vive o amanhã como se fosse hoje. O exílio, por exemplo, lá em Levítico 26 e 36. Aquele de vocês que sobreviverem quando forem para o exílio, está dizendo aqui Moisés, o Senhor falando, por meio de Moisés, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Você já teve a sensação de que tinha alguma coisa grave quando o vento estava balançando as folhas de uma árvore? Ou quando um barulho aconteceu atrás, você pensava que era um assaltante, e olha para trás, foi algo que caiu, foi uma moto que passou, não era nada disso. Foi a sua mente que imaginou o pior diante de uma circunstância eventual. É o que ele está dizendo. A ansiedade faz um ruído de uma folha virar um ciclone, virar uma tempestade. E ele vai dizer, fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. É isso que o medo paralisante faz na vida de muita gente. As pessoas, tanto mulheres quanto homens, crianças, idosos, elas estão paralisadas porque acham que as coisas que estão ao seu redor são gigantes. Da mesma forma como os espias lá da terra prometida de Canaã, 12 espias, 10 deles, conseguiram só projetar a grandeza daqueles homens, eram como gigantes que iriam devorá-los. Mas Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. Não, não são gigantes, não. A gente não vai temer, não. Nós temos o Senhor conosco. E muitas vezes na nossa vida nós temos medos paralisantes. O que é que tem amedrontado o teu coração? É um rato no guarda-roupa, o barulho de uma bomba, a gente acabou de ouvir amanhã, talvez vamos ter muitas bombas aqui na cidade de Juazeiro. O medo de barata, é o medo de sapo, é o medo de quê? De avião. Eu mesmo às vezes tenho medo de avião. É o medo de estar no elevador, é o medo de estar numa altura, é o medo do filho se perder. Qual é o medo que tem te paralisado? A ideia é que essa pessoa aqui, esse exilado no futuro, está achando que a qualquer momento vem o inimigo para lhe matar, mesmo que não tenha inimigo algum. É como alguém que tem medo de ficar sozinho numa casa de noite, E aí acha que vai aparecer um vulto, acha que vai aparecer alguém, acha que vai aparecer uma sombra, acha que vai ser mal assombrado e não consegue dormir sozinho. E se ficar sozinho numa casa, se apavora. Por quê? Porque as ilusões que a sua mente cria, os medos e anseios que ele apresenta se intensificam ao ponto de ele achar que ali de fato tem um fantasma. Alguém aqui tem medo de fantasma? Então, é preciso a gente recanalizar ou redirecionar esses sentimentos à luz da palavra de Deus. Um exílio psiquiátrico, que é a ausência de paz na rebeldia. Está lá em Deuteronômio, abre comigo lá, 28. Pode deixar marcado em Filipenses e vai lá para Deuteronômio 28, verso 65 e verso 67. Deuteronômio 28, verso 65 a 67. Quando você, por pecado, está falando a nação de Israel, for retirado da sua terra, o Senhor vos espalhará, o verso 64, entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás à madeira e à pedra. Nem ainda, verso 65, entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente. Eu quero que as irmãs observem quem é que está dando esse coração de medo para as pessoas. Quem é? O Senhor. Não é o diabo, não é o exército inimigo, não são os problemas da vida, é o próprio Deus quem está colocando medo agora como juízo
para aqueles que estão longe. Olhos mortiços e desmaio de alma. A pessoa fica com um olhar sem brilho, com um olhar cabisbaixo, com um olhar abatido, como se fosse alguém anêmico, como se fosse alguém sem brilho, como se fosse alguém doente. Temor no coração e alma desmaiada. Uma pessoa que está deprimida, ansiosa, com medo. Olha o que é que ele continua dizendo. Verso 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Como se você estivesse naquela corda bamba que une um edifício a outro, e a vida está ali como aquele fio. Qualquer passo em falso, você cai naquele precipício. E ele continua: terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Eu não acredito que eu estou assim. Que vida é essa? Que miséria é essa que me abateu? Que sofrimento é esse? Eu não acredito que esse sou eu, que tinha prazer, alegria em sair, desejo de viajar, desejo de estar com os meus irmãos na igreja, e agora onde é que eu estou? Em casa, trancada, sem vontade, com medo, sem nenhum rumo, não tem paz nem de dia, nem de noite. Verso 67, pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Aqui é uma situação de ansiedade causada pelo pecado. Pelo pecado. Então, é preciso atentar que nem toda ansiedade é ocasionada por uma situação clínica apenas. Mas muitas ansiedades do nosso coração são ocasionadas pelo pecado. Aqui o pecado da idolatria. A idolatria não apenas física, de adorar um ídolo, de adorar uma imagem, mas a idolatria fabricada no nosso coração, muitas vezes tomando o lugar de Deus, ou sempre tomando o lugar de Deus. Então, aqui temos um coração exilado no futuro, e aí existem diversas formas de perceber isso aí. O que é que eu vou fazer? Qual curso vou fazer? Com quem vou me casar? Onde vou morar? Quando vou comprar minha casa? Como vou comprar meu carro? Que carro comprar? Se não tenho carro, será que eu vou poder ter uma moto? Se não tenho uma moto, será que eu vou poder ter uma bicicleta? Coisas dessa natureza fazem a gente ficar preso no futuro. E daqui a pouco a gente não consegue viver o dia de hoje com alegria, com contentamento. Não consegue perceber os nossos filhos ansiosos, desejando a nossa presença, o nosso contato, a nossa atenção. E a gente não dá atenção para ele porque a nossa atenção está onde? No amanhã. O que vai ser? O que vai ser do meu filho amanhã, meu Deus? Não, ele está querendo atenção, é agora, não é amanhã não. É hoje, não é no dia de amanhã não. Vamos para o texto, Filipenses 4, 4 a 7. E aí a gente vai ver como lidar com esse medo do futuro. Como lidar com a ansiedade. O texto de Filipenses diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos ou ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos que ela nos dá, que é um ensinamento que pode trazer paz para qualquer coração, para qualquer momento, para qualquer dificuldade, para qualquer aflição. Eu não conheço o coração das irmãs que aqui estão, também não conheço todos os detalhes do meu coração, mas tu que sondas os corações, tu que sabes da necessidade de cada um de nós, nós te pedimos nessa noite
que por meio da tua palavra o Senhor traga ensinamentos, traga conforto, traga ânimo, traga até nós aquele desejo de te servir melhor, mesmo no meio da ansiedade. E que esse momento, ó Deus, sirva para a edificação da tua igreja, para que estas irmãs aqui, ó Deus, possam cada vez mais reconhecer o teu senhorio, a tua soberania, o teu poder, que não nos deixa paralisar. Nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como ter uma mente guardada? Eu acho que a base desse texto de Filipenses 4 é exatamente esse. Uma mente guardada, uma mente segura, não uma mente com medo do amanhã, não uma mente presa ao ontem, mas uma mente guardada, sabendo que tem que agir hoje, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a gente não deve se fixar no amanhã, né? Nós devemos nos fixar em cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. O próprio Senhor Jesus nos alerta quanto a isso. Mas em Filipenses 4, nós temos uma proposição. A sua mente está insegura? Você está com medo? Como guardar a sua mente? Em primeiro lugar, você deve guardar a sua mente buscando alegrar-se no Senhor. Ah, mas para você é fácil dizer isso. A sua vida talvez esteja boa, tudo vai bem, não está tendo problemas. Então isso aí é fácil. Agora, como é que você vem dizer, busque alegrar-se no Senhor, quando a sua vida está torturada pelo sofrimento? Está tomada por situações em que você não consegue ver uma saída, ver um raio luminoso. Tudo está triste, tudo está embaçado, tudo está escuro, e a perspectiva futura é sombria. Como alegrar-se no Senhor? Como buscar essa alegria? O grande problema é que focamos em alegria como se fosse um sentimento, como se fosse uma sensação, como se fosse algo sinestésico. Se nós dependêssemos de alegria para viver, então já teríamos sucumbido há muito tempo, porque tem dias que você amanhece de mau humor, tem dias que você amanhece para baixo mesmo, tem dias que você não quer trabalhar, tem dias que você diz, eu só me levanto daqui porque eu preciso, porque eu tenho emprego e eu não posso pegar falta, senão meu salário é descontado no final do mês. Então eu vou para o trabalho, então eu saio daqui, eu vou para o trabalho, mas eu não estou bem. A questão não é o sentimento que você está tendo, não é a tristeza, não é a ansiedade, não é o medo, não é a euforia, não é nada disso. A questão é, a alegria do Senhor é uma disposição mental. Imagina que Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, uma igreja que ele ajudou a fundar, uma igreja que ele chegou lá como? Né? Pregando o evangelho e saiu de lá como? Como fugitivo. Foi preso. E lá na prisão, o que é que Paulo estava fazendo à meia-noite, Paulo e Silas, na cidade de Filipos? Eles estavam cantando louvores. Cantando louvores, quando repentinamente veio um terremoto. Então você imagina, você está preso injustamente, porque crê em Jesus Cristo, como alguns cristãos na Coreia do Norte, como alguns cristãos na China, como alguns cristãos na Venezuela, como alguns cristãos na Nicarágua, e talvez até como alguns cristãos aqui no Brasil em breve. E aí imagina aí, você é crente, começam a proibir cultos, você vem para o culto, a polícia descobre, a polícia te prende. Como você chega na cadeia? Não tem mais como ir no emprego, não tem mais como dormir na sua cama, não tem mais como estar com a sua família, você está preso agora, ou presa. O que é que você faz na cadeia? Você zomba, você fica chateada, você fica entristecida, você chora, você clama por justiça. O que é que Paulo estava fazendo preso? Estava cantando louvores, estava adorando ao seu Deus, porque ele confiava que naquela circunstância difícil, ele poderia glorificar o Senhor, e glorificou. O carcereiro
se converteu, ele saiu e ele foi pregar o evangelho em outra cidade, depois foi para Tessalônica, depois chegou a Corinto, depois chegou a Atenas, e ali Paulo, sempre testemunhando do Senhor, mas sempre perseguido e fugindo. E aí até pela Roma, logo depois, em outras viagens missionárias adiante, ele vai lá para Roma e fica preso também. E é de lá que ele escreve essa carta a Filipos. Ele está numa prisão, ele está preso, e ele está escrevendo. Paulo, o encarcerado do Senhor, está escrevendo para aquela igreja e está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Não está falando da boca para fora, não está falando de algo que ele não sabe, não está falando de algo que é alheio e estranho, ele está falando de algo que ele sabe o que é alegrar-se no Senhor. Paulo também tinha tristeza, Paulo também tinha receios. Ele escrevendo aos Coríntios, ele dizia: olha, eu tenho temores por fora, eu tenho angústias por dentro, eu sou perseguido, mas eu não sou desamparado. Ele sabia exatamente o que eram esses sentimentos. Mas esse Paulo chega aqui e ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz isso antes no capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrar-se no Senhor é ter uma mente disposta a não esmorecer, a não se deixar abater, a procurar esperança no Senhor. Agora, aqui é que está a fonte, exatamente, da alegria dele. Não é alegrai-vos na circunstância, não é alegre-se no seu emprego, não é alegre-se no seu casamento, não é alegre-se no seu filho. Alegrai-vos no Senhor. É um imperativo. E quando é que eu devo me alegrar? Alegrai-vos sempre, em todo tempo, em todo momento. E para você não se esquecer, eu digo de novo, outra vez digo, alegrai-vos. E ele diz em 3:1 também: a mim não desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aí você chega com a irmã e diz: eu não suporto mais aquela irmã, porque toda vez que eu chego triste lá perto dela, ela diz: vamos nos alegrar no Senhor. Mas é para dizer mesmo. E outra vez eu te digo, irmã, alegre-se no Senhor. Não é para ficar abatida, não é para ficar triste. Esse é o conselho de Paulo. Agora, não é uma alegria banal, não é uma felicidade passageira, não é um sorriso no rosto. Tem gente com sorriso no rosto está com o coração amargurado. Não é uma disposição da face em si, mas é uma disposição do coração e da mente. Que lógico, vai ter uma face calma e tendenciosa a expressar sentimentos conforme a situação. Tem irmãos que são mais o quê? São mais agitados, são mais animados, riem fácil, graças a Deus por esses irmãos. Mas tem irmãos que são mais apáticos, são mais calados, são mais na sua, e graças a Deus por essas irmãs também. E graças a Deus por aqueles que são conciliadores, que chegam: olha, você precisa falar com a irmã, vocês não estão bem não, vocês estão brigadas. Vai lá, eu ajudo você a conversar com ela. Graças a Deus por esses irmãos também. Mas a ideia de alegrar-se é exatamente essa disposição mental. E por que ele manda se alegrar? Porque é fácil esquecer. Porque é fácil cair em murmuração, em lamúria, em disputa, né? E as provações do dia nos fazem esquecer que a nossa condição é de pessoas salvas, de pessoas justificadas, de pessoas que têm o céu como destino. E aí ele vai perguntar qual é a base dessa alegria. Alegrai-vos no Senhor. A base da nossa alegria é a união com Cristo. É uma doutrina, a doutrina da união com Cristo. A união com Cristo é expressa em verbetes do tipo no Senhor, com o Senhor, em Cristo, com Cristo, em Jesus. Leia o livro de Filipenses e grifa depois como tarefa na sua Bíblia, no seu caderninho, anota as passagens que têm essas expressões. Em Cristo, no Senhor, em Jesus, com Jesus. E você vai se espantar quantas vezes essas expressões aparecem. Muitas vezes. Não só em Filipenses, mas em todo o Novo Testamento, em todas as cartas paulinas,
você vai ver isso se repetindo. O que é que Paulo está querendo enfatizar? É que a base da nossa vida é Jesus Cristo. Mas nós tendemos a não ver Jesus como uma pessoa. Nós tendemos a achar que Jesus é um ser estranho, alheio, que ficou retido no século I. Está lá ele. Eu penso no Jesus caminhando no Mar da Galileia. Mas Jesus não está mais lá no Mar da Galileia. Onde é que Jesus está hoje? Ele está à destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Mas, mesmo estando à destra do Pai, o que é que Cristo, onde está Cristo hoje também? De uma perspectiva espiritual. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Cristo está aqui. O Senhor está conosco por meio do Espírito. Eu vou para o céu, mas eu vou mandar o que para vocês? Consolador. Quem é que está aqui conosco hoje? O Espírito Santo. Representando quem? Cristo. Enviado por quem? Por Cristo. Para fazer o quê? Para consolar, para dirigir, para admoestar, para dar dons, para nos fazer perceber que nós não estamos sós, que nós não estamos aquém da grandeza de Deus, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. E na Semana Teológica, o preletor nos ensinou que nós devemos procurar lugares que lembrem a grandeza de Deus. Lugares que nos façam entender e lembrar da presença de Deus conosco. Às vezes a gente só entende que Deus está presente, por exemplo, aqui, e graças a Deus, devemos pensar que esse lugar representa de fato a presença de Deus, a igreja. Mas devemos pensar que a comunidade de irmãs, de irmãos reunidos também representam a presença de Deus conosco. Por quê? Porque como é que no século 21, 2023 anos à frente, ou cerca de 2000 anos à frente de Cristo, depois de Cristo, como é que tem pessoas reunidas no nome daquele cidadão do século I? Como é que pode a gente estar aqui em nome dele, sem vê-lo? Como é que a gente pode estar aqui pensando nele, sem crer que ele ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se a nossa fé é embasada na ressurreição de Cristo, eu creio que ele vive, eu creio que ele é real, eu creio que ele está presente, agindo em nosso meio. O grande problema nosso é esquecer que Cristo está conosco. Então, o que te lembra a presença de Cristo? Uma Bíblia? Então tenha sempre a Bíblia ali no seu quarto, no seu criado mudo. Ao invés de acordar e olhar para o lado e ver o celular primeiro, olha logo para a Bíblia, deixa a Bíblia ali do lado, para você saber que precisa ler e aprender de Deus. O que é que te faz lembrar de Jesus Cristo? São louvores? Então deixa louvores selecionados. É um templo bonito, então vá até esse templo e contemple isso, mas pensando, esse templo é uma representação da grandeza de Deus. Esse templo é apenas algo que me faz olhar para Deus e pensar assim, se esse templo é tão bonito, imagina como Deus é. Imagina que Deus grandioso, belo e bondoso eu tenho. Essa união com Cristo é a base da alegria de Paulo. É por isso que ele está alegre. É por isso que ele vai dizer depois, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto você está humilhado quanto você está exaltado, eu tanto sei estar privado de bens, como eu sei ter bens, eu sei estar contente na pobreza, na riqueza, até nos votos de casamento é uma expressão disso que Paulo está dizendo. Na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. Só que no caso do cristão, não tem morte que nos separe de Jesus Cristo. Não é até que a morte nos separe, é para sempre em Cristo. O casamento é eterno. Não tem separação. De maneira que ele vai dizer no 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer, quem é esse que me fortalece? Verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Lembra da expressão? No Senhor. É em Jesus Cristo.
E é Ele quem me fortalece. E foi nele que eu me alegrei. E o capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se não é a sua riqueza, não são seus méritos acadêmicos, não são seus bens, não é a sua família, não é a sua igreja. A base da igreja, da família, dos negócios, da academia, do trabalho é Cristo. E se Ele é o nosso Salvador, se Ele nos tirou do inferno, se Ele nos transportou, Deus nos transportou para o reino de Cristo, nós só podemos fazer algo, nos alegrar, estarmos bem, estarmos alegres. E aqui é uma correlação entre joy e happiness, né? O livro do John Piper, né? A teologia da alegria é teologia da joy, da alegria. Happiness, em inglês, é mais um sentimento de felicidade. Como é que você está hoje? Eu estou feliz, eu estou tão alegre. Mas quando você diz esse estou tão alegre, é aquela euforia interna por algo de bom que você está sentindo. Seja pela chegada de um filho que mora em outra cidade, seja por um salário extra que você ganhou, seja por uma comida gostosa que você comeu. Estou tão satisfeito, estou tão alegre. Isso é happiness. O que Paulo está dizendo é para a gente se alegrar quando a happiness não chega, quando a felicidade passageira não chega, quando o salário atrasa, quando o filho adoece, quando a gente briga com a esposa ou com o marido. Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor, nessa condição também, é sempre. E essa alegria é mais uma disposição mental do que um sentimento. Está vendo como isso está linkado com doenças mentais? É mais uma disposição que você tem que ter quando se acorda, e só Deus para te dar essa disposição. Senhor, eu estou me acordando hoje, eu estou triste por isso, por aquilo, eu estou com medo disso, daquilo outro. Mas nesse dia, Senhor, me deixa ter uma disposição de alegria e confiança em Ti. E se for da Tua vontade, que eu Te glorifique, mesmo no meio de muito sofrimento, mesmo chorando. Mas eu quero manter essa alegria, essa joy, essa disposição mental para lembrar que o Senhor está comigo. Então, na hora do sofrimento, na hora do choro, na hora da tristeza, na hora do medo, vem à mente os versículos. Lembra desse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, como é que você vai guardar a sua mente? Buscando essa alegria no Senhor. Mas, em segundo lugar, sendo generoso ou gentil para com os outros. Olha o que é que o verso 5 diz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra no grego para moderação é uma palavra de difícil tradução. Alguns colocam como moderação, outros colocam como gentileza. Alguém tem uma versão bíblica diferente da atualizada? Como é que está na sua versão aí? Alguma irmã pode ler aí para nós? Seja a vossa o quê? Na minha está no verso 5. Seja a vossa moderação. Como é que está na de vocês? Moderação, todo mundo moderação? Moderação, moderação. Tem algumas versões que tem, seja a vossa gentileza, conhecida de todos os homens. A ideia é para você não insistir que está muito certo. Alegre-se no Senhor, mesmo quando a pessoa que está do teu lado insiste numa besteira, insiste numa mentira, insiste em te espezinhar, em te alfinetar, em te dar ali uma pequena cortada, e você ainda assim vai dizer, Senhor, me deixa ser gentil com essa pessoa, me deixa ser moderado, para eu não explodir e avançar em cima dela. Né? Para eu não azunhá-la, para eu não batê-la, para eu não esbofeteá-la. Né? Não insista que você está correta. E era o que estava acontecendo, mais ou menos, entre duas irmãs daquela igreja, né? E é por isso que lá no capítulo 4, verso 2, um pouco antes, ele vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E aí ele vai dar um conselho, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus,
cujos nomes se encontram no livro da vida. Primeira coisa, ele sabe que essas pessoas são salvas. Então, são pessoas cujo nome está no livro da vida. Segunda coisa, ele quer que essas pessoas estejam em concordância, em harmonia. Ele não quer ver essas pessoas se espezinhando. Ele não quer ver essas pessoas prevalecendo. Evódia e Sinti, que seriam talvez como duas pessoas numa sociedade feminina que pensam diametralmente opostas. Uma quer fazer o congresso no canto, outra quer fazer no outro. Uma quer chamar preletor tal, outra quer chamar outro. Uma quer comida tal, outra quer outra comida. Uma quer sorvete, outra quer macarronada. E aí começa aquela confusão. E se a que prevalece começa a esnobar, olha, tá vendo como eu consegui colocar a comida que eu queria, ela não, a outra começa a ficar enfurecida. Poxa vida, tudo nessa sociedade, só a irmã que manda, só a irmã que traz o que ela quer, só a irmã que faz o que ela quer, ela acha que é dona da igreja? E Paulo está dizendo, ei, Evódias e Sintiques do Cariri, do ano de 2023, vocês pensem concordemente no Senhor, sejam moderadas na ação que vocês vão tomar com relação ao pensamento alheio. Tenham cortesia em fazer isso. Tenham cuidado em como vocês estão fazendo as coisas, porque vocês não estão fazendo para vocês. E lembra, perto está o Senhor. Eu falei que nós vivemos na união com Cristo, não é verdade? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então é Cristo. E perto está o Senhor. Eu penso que o que Paulo está dizendo aqui não é que Jesus está entre nós aqui. Não é que ele é imanente. De fato ele é imanente, de fato ele está entre nós. Mas o que ele está querendo falar aqui é que perto está o Senhor de uma perspectiva escatológica. O Senhor está perto de voltar. Olha lá em Tiago, capítulo 5, versos 8 e 9, como isso se coaduna com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tiago 5, verso 8 e 9. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse 19, 7 também parece ser um texto que aponta para isso, da gente ter paciência, ser paciente com o outro, ser moderado nas nossas avaliações, porque o Senhor está perto de voltar. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa igreja se ataviou aguardando a vinda do Senhor, e por isso nós devemos nos alegrar. É lógico, essa alegria já está numa perspectiva futura aqui em Apocalipse. Ele já está pensando na vinda de Cristo. Mas João também está falando aqui para pessoas da sua época, para pessoas que viviam no século I, no final do século I. De maneira que perto está o Senhor, ou seja, a consciência escatológica de que Jesus voltará deve ser algo que nos faz tanto ser alegres quanto ser moderados, quanto sermos pessoas que não vão pensar além do que devem de si mesmos, da sua própria vida, e não vão ficar cativos no futuro, pensando como será o dia de amanhã. E aí, o próximo texto é que nos vai mostrar isso. Então, para eu ter uma mente guardada, primeiro, eu tenho que buscar esta alegria, essa disposição mental em revestir a minha mente da alegria que vem de Cristo. Não só porque Ele está conosco aqui agora, mas porque Ele voltará para fazer morada em nosso meio para sempre. E por isso nós devemos ser pacientes e, ao mesmo tempo, termos uma empatia, uma simpatia com os nossos irmãos, irmãs, tentar pensar concordemente. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos vencer a ansiedade cultivando uma vida de oração. Talvez você e eu estamos ansiosos porque não estamos orando de maneira adequada, não estamos orando o suficiente, ou nem sequer estamos orando de fato. Quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma,
ele está dizendo exatamente de coisa alguma. Da viagem que você vai fazer, da cirurgia que vai fazer, do vestibular do seu filho, da compra que você está aguardando na Amazon, né? Às vezes nós compramos livros, a gente fica muito ansioso pela chegada do livro. E quando o livro atrasa, então a gente fica toda hora olhando ali exatamente como é que está a atualização daquele livro. Da mesma forma, não andeis ansiosos quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão vestir, de nada. Paulo está dizendo que nenhum de nós pode se entregar a essa ansiedade, a esse anseio, a esse medo do que vai acontecer, de coisa alguma. O que é que deve se fazer em contrapartida a esse sentimento de ansiedade? Primeiramente, lá na frente, lá em cima, buscar alegrar-se no Senhor, sermos moderados, mas de uma maneira mais direta no texto, em oposição a não estar ansioso, nós devemos cultivar essa vida de oração. E Paulo vai dizer exatamente quais são os comemorativos dessa oração, quais são os tipos de oração que eu posso fazer. Em tudo, porém, em oposição a esse sentimento de ansiedade que te assola, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pedidos. Senhor, eu estou ansioso, eu estou com medo. Tem essa causa específica que o Senhor sabe que está me atormentando. Eu te peço, Senhor, me ajuda a não me deixar abater e me dominar por isso. As vossas petições, diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica. A súplica é uma oração, uma petição, um tanto quanto mais veemente. Uma súplica é quando você, de uma maneira intensa, pede a Deus para livrá-lo de algo, para lhe dar algo. Para uma súplica, por exemplo, por alguém que está doente, então eu suplico, Senhor, que tu venhas e cure aquela pessoa. Mas ele vai falar não só disso, ele vai falar também com ações de graças, com o coração grato, agradecendo. No nosso culto de oração, nós temos momentos de fazer pedidos, petições e súplicas, e nós temos momentos para agradecer, fazermos ações de graças. Mas ações de graças não apenas do ponto de vista de elencar e enumerar coisas boas que recebemos de Deus, mas ações de graças no sentido de que dedicamos a Deus a nossa vida e agradecemos a Ele pelo que tem sido feito e pelo que Ele é de fato. Agradecer a Deus pela ação dEle, a sua obra grandiosa em nossas vidas. E aí, então, essas ações de graças, essas orações, devem ser conhecidas diante de Deus como um antídoto contra a ansiedade. Então, como é que você vai guardar a sua mente diante de um coração ansioso, medroso? É orando, é pedindo, é intercedendo. Quando foi a última vez que você pediu por essa causa específica que está te atormentando? Ah, mas todas as noites eu peço, eu sempre peço, eu nunca recebo. Então não desista de orar, continue pedindo, continue intercedendo, mas não apenas visando a coisa em si, mas visando qual é a tua base de alegria. A minha alegria está na minha união com Cristo. E um dia Ele vai voltar, e eu estarei para sempre com Ele. E por isso eu devo estar paciente na minha relação com as outras pessoas, e por isso eu devo ser gentil no trato com as pessoas, e por isso eu devo ser moderado nos meus pensamentos e ações. Aí então, a ideia de não andar ansioso de coisa alguma é não consumir ou esmagar o coração com aquilo, é não deixar os teus pensamentos te matarem, é não deixar os teus pensamentos tirarem as tuas forças. Como é que eu faço? Não como escape terapêutico, mas como uma medida de confiança em Deus, eu oro. E o escape terapêutico Deus dá quando Ele quer. E Ele pode perdurar essa situação por alguns anos, alguns meses, e Ele pode tirar essa situação hoje ainda, se Ele quiser. Mas a verdade é que eu e você, para lutarmos contra a ansiedade, temos esse grande antídoto aqui. Não de resolver o problema,
mas de nos dar essa disposição de alegrarmos-nos e confiarmos em Deus por meio da oração. Vamos orar, vamos continuar orando ao nosso Deus. Um exemplo de ansiedade é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade e preocupação excessiva por pelo menos 6 meses. Não é pouco tempo, não. São 6 meses, pelo menos, para a gente diagnosticar. Principalmente em relação ao desempenho escolar e profissional. Então, quem geralmente tem TAG é quem trabalha em empresa, que tem chefe que cobra muito, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham em empresas que têm supervisores que cobram bastante. Se você não bater a meta, você está fora. Se você não bater a meta, não vai ter o bônus. Se você não bater a meta, você está fora. Rapaz, cadê? Você não está trabalhando, está indo muito no banheiro, tem que ficar mais aqui. E o supervisor vai cobrando. O que é que aquilo causa? Ansiedade, medo do supervisor. Trabalha acuado, trabalha com medo, trabalha ali sem saber o que está fazendo direito, porque a sua atenção está no supervisor que está te cobrando. Também aluno, né? Aluno que está prestes a fazer concursos. Então, nós tendemos a ficar ansiosos por aquela carga. Será que eu vou estar bem no dia da prova? Será que eu vou passar? Será que a prova vem fácil, vem difícil? Como é que eu vou agir? Aí, quais são os critérios para o TAG? Inquietação, nervos à flor da pele. Fatigabilidade, a pessoa se sente cansada. Dificuldade de se concentrar, dá um branco na mente. Irritabilidade, tensão muscular, a musculatura fica tensa, dói o pescoço, dói as costas. Perturbação do sono, sofrimento clínico com prejuízo social e profissional. Aí o que é que esse funcionário que tem um patrão que cobra muito vai fazer? Ele vai no médico e vai dizer, doutor, vim aqui, precisa me passar o remédio. Mas, na verdade, ele está querendo um atestado, né? Então, ele vai lá pedindo remédio, aí o médico entende o que é que ele quer, passa o remédio. Quando ele vai entregando a receita, ele diz o quê? Doutor, o senhor podia me dar uns 4 dias de atestado? O senhor pode me dar uns 5 dias? Eu não estou bem para trabalhar. Na verdade, ele não queria o remédio, ele queria o atestado, o afastamento profissional daquela coisa que está lhe causando ansiedade. Isso vale para professor, isso vale para funcionários de empresas, de telemarketing, isso vale para funcionários de empresas diversas, vale para alunos, mas a verdade é que nós não estamos imunes à ansiedade. E muitos de nós enveredamos por esse caminho. Tem um exemplo nesse livro que eu indiquei para as irmãs, aconselhando os casos difíceis, eu até indico, e eu acho que vocês se beneficiariam lendo esse livro, como conselheiros maduros podem ajudar pessoas que estão sofrendo. Ele aconselhou Mary, um desses conselheiros. Quem era Mary? Era uma mulher temente a Deus, crente, de uma igreja conservadora, e que ela tinha um certo receio, porque ela casou e começou a namorar um homem que no passado tinha sido promíscuo. No passado tinha sido alguém que tinha tido uma vida sexual de imoralidade. E aí o marido dela pediu para que, o pai dela pediu para que aquele rapaz fizesse exames, né? Exames para saber se ele não tinha alguma doença. Então ele fez todos os exames e descobriu que estava bem, que não teria doença alguma. Mas ela ainda assim se casou, mas com um receio. O receio de Mary era pegar AIDS, era ter AIDS. Porque talvez aquele marido dela ainda estava na janela imunológica, ia soro converter, ia ter AIDS e ia passar para ela. Mas casou. Casou, mas com aquele medo sempre. Será que eu estou com AIDS? Será que um dia eu vou ter AIDS? E ela, então, chega no consultório do pastor 4 anos depois, ou no escritório, né, no gabinete, 4 anos depois de casada, numa situação dificílima. Ela não tinha mais coragem de se levantar da cama. Quem leva ela no escritório é o próprio marido. Mas ela vai lá, porque ela não se levanta da cama, a roupa está suja, está acumulada, ela vê sangue em tudo quanto é canto, ela vê impureza em tudo quanto é canto, ela tem medo de se contaminar, de chegar perto das pessoas, porque pode ser que o sangue daquela pessoa tenha uma ferida ali e espirre o sangue nela, então ela tem medo de estar perto das pessoas. Porque o seu grande receio é pegar AIDS. Tá bom. Então ela chega com o pastor, ela está com medo, ela está
com obsessão, ela tem mania de limpeza, ela lava a mão toda hora, ela não consegue ver nada ao seu redor sujo, mas não tem coragem para trabalhar. Como ela era só em casa, as roupas foram ficando acumuladas, sujas, debaixo da cama. Então, mesmo tendo mania de limpeza, a casa foi ficando suja. E ela temerosa. Então, chega até o pastor, desesperada, já fazendo o tratamento psiquiátrico. Ela tomava fluoxetina e tomava diazepam. Tomava 20 miligramas de fluoxetina e 10 miligramas de diazepam à noite. Um para depressão, outro para ansiedade, e a fluoxetina também com propriedade para ansiedade. O pastor sábio, ele não retira o remédio, ele sabe que aquela medicação está ali, se for retirada bruscamente, poderia causar um efeito colateral, a pessoa poderia piorar o seu estado. O que é que ele faz? Ele procura saber o que está incomodando o coração dela. E Mary diz, eu tenho um receio, pastor, o meu receio é de que um dia eu venha me contaminar e pegar AIDS. Ela se corta, então, num salão e sangra, né, a cutícula ali sangra próximo da unha dela, e ela acha que se contaminou. Ela fica com medo de se contaminar. Você já se furou em algum ambiente hospitalar, talvez aqui técnicos de enfermagem, enfermeiros ou médicos, e se furou após coletar o sangue de um paciente? Eu já tive essa experiência. É horrível. Você acha na hora que pegou AIDS. Ainda mais quando você está trabalhando num ambulatório de AIDS. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhando no ambulatório de pacientes que tinham SIDA, né? Depois eu fui lá visitar na enfermaria uma paciente já nas fases últimas de sua vida, com AIDS, e o professor disse, Fares, coleta uma gasometria dessa paciente, né? Então você vai com a agulha, vem aqui no pulso, na artéria aqui dela e vai coletar o sangue. Então coletei o sangue daquela paciente, e muito nervoso, com muito medo, tremendo, mas consegui. Aí você vai levar aquela agulha, aquele sangue, para uma máquina que vai processar e dizer como é que está a situação dos gases internos do sangue daquela pessoa. Só que por um descuido, a agulha resvalou na minha luva. E eu pensei, pronto, agora eu me contaminei, agora eu estou com AIDS. Ai, meu Deus, me ajuda agora. Né? E precisei tomar, então, aquele coquetel, né, todo, fiz os exames e faço, graças a Deus, não tive isso, já faz uns 20 anos. Mas naquele momento eu pude perceber um pouquinho do drama dessa mulher aqui, que colocou na cabeça que qualquer pessoa ao seu redor poderia estar contaminada, poderia estar infectada. E ela chorava, ela não tinha condições de fazer nada. Depois, estudando melhor o caso dela, o pastor descobriu que ela tinha 3 medos. O medo de estar doente, o medo de contaminar os filhos e o marido, e o medo que os outros descobrissem a sua realidade, que ela tinha AIDS. Então, no final das contas, o medo dela era de sair do controle da situação da sua vida. E ele passa a trabalhar textos da Bíblia que mostram que Deus é soberano, mesmo que ela tivesse a doença. E passa a mostrar para ela que o temor que ela tinha, muitos crentes tiveram também, quanto a exércitos inimigos, quanto a serem assolados, o medo que Elias teve de sucumbir diante de Jezabel. E ele vai trabalhar esses textos e depois tentar, por meio da oração e da leitura da palavra de Deus, mostrar a ela que ela poderia se libertar desse medo. Ele chega até Jesus Cristo. E em Cristo ele diz, você pensa na cruz. Só que ela não conseguia pensar porque ela tinha medo de sangue. Ela não conseguia nem ver sangue e nem pensar em sangue. E quando ele fala, você consegue pensar no sangue de Cristo que ele verteu? Sangue puro, não era um sangue imaculado. Apesar de que era um sangue de alguém que estava morrendo, não era um sangue imaculado. Você consegue pensar no sangue de Cristo dessa perspectiva? E ele diz, não consigo, pastor. Qualquer sangue, qualquer coisa que me faça pensar em sangue, me deixa com medo, me deixa achando que aquilo tem ligação com AIDS. Você acha que Cristo tem ligação com AIDS? Você acha que o sangue de Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário, não foi justamente o contrário que te fez? Que fez te livrar das mazelas dessa vida e das mazelas da vida por vir?
ela começa a ter a virada, né, na sua vida. E ela diz, de fato, o sangue de Cristo fez isso por mim. E começou a trabalhar textos nas Escrituras mostrando o poder do sangue de Cristo. Não do sangue em si, mas da obra expiatória de Jesus na cruz. E ao chegar à cruz de Cristo, como centro da vida do cristianismo e centro da vida de todos nós, ele apontou para ela a realidade de que ela poderia vencer esse medo. Com 10 sessões, com 3 meses de treinamento, de aconselhamento, ela foi ao psiquiatra de novo e ele diminuiu os remédios porque viu a melhora na vida dela. Com 4 meses, ela passou a lavar as roupas que estavam sujas. Imagina como é que não estava, hein? Roupa suja debaixo da cama por mais de 4 meses. Né? Mas aquela mulher venceu o medo, um ambiente fétido, um ambiente horrível. E ao trabalhar essas questões, ele venceu o ídolo que estava no coração dela. Como Calvino disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o ídolo que ele criou no coração dela foi um ídolo de domínio. Eu domino a minha vida. Eu não posso deixar essas pessoas acharem que eu sou doente. E se isso acontecer, eu perdi o sentido da minha vida. Não, mesmo que você seja doente, Meire, mesmo que você esteja nessa condição, o Senhor Jesus ainda é o Salvador da tua alma. Mesmo que você tenha AIDS, mesmo que você tenha câncer, mesmo que você tenha diabetes, mesmo que você tenha um AVC, mesmo que você tenha um infarto, mesmo que você tenha uma doença mental difícil, uma ansiedade difícil, um toque, uma mania de limpeza, o Senhor Jesus é quem te purifica, te limpa e traz calma ao teu coração. Vamos à palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não é um mantra, mas é palavra de Deus e é ordem imperativa de Deus para nós. Como é que a gente se livra disso? Orando. Então ele orava com ela. E depois ela tirou os remédios e ficou bem, pelo poder do Espírito Santo atuando através da palavra de Deus na vida dela. E aí, então, a gente tem exemplos de vida de oração, né? As orações têm a linguagem do sacrifício, né? Sobem como aroma suave, lá em Apocalipse, lá no Salmo. Mas tem exemplo de Mônica, por exemplo, que orou pelo seu filho Agostinho. Ontem eu e o pastor Carlos falamos das confissões de Agostinho. Mônica orou anos a fio pela salvação de Agostinho. E ela chega ao ponto de ir até o bispo, porque Agostinho era maniqueu. Ele cria que havia uma oposição entre a mente e o corpo. Ele achava que a matéria era má, né? E por isso, então, ele fazendo isso, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. E ela chega até o bispo, bispo, eu oro, eu choro, eu imploro pela salvação do meu filho Agostinho, porque ele está preso às garras do maniqueísmo, eu não sei como é que ele vai se livrar disso. E ele diz, vai em paz, porque é impossível que uma mãe de tantas lágrimas não receba a sua dádiva, não receba a sua bênção. E aquela mulher orou, meditou, acompanhou o filho em viagens e viu a bênção desse filho ser salvo, ser batizado, desse filho voltar ao evangelho do Senhor Jesus. Outro exemplo de oração foi por meio de quê? Da oração, mas Mônica tinha ansiedade. Mônica ficou ansiosa pela salvação do filho. Talvez alguma irmã aqui esteja ansiosa pela salvação do seu filho. Porque o filho talvez está longe, porque o filho não se converteu, porque o filho está preso a alguns vícios, mas o Senhor Jesus pode curar. Ah, mas e se ele não curar? A nossa alegria está no Senhor. Ah, mas e se demorar? A base da nossa alegria está no Senhor. Qual é o nosso papel? Orar. Está ansiosa? Ora, pede, suplica. E o Senhor pode fazer como ele fez na vida de Mônica. O exemplo de Neemias, que orou pela sua cidade e depois voltou. O exemplo de Guilherme Miller, que orou por crianças e o Senhor alimentou e salvou muitos órfãos ali na Inglaterra. Deus pode responder orações, ele é poderoso para responder orações. A base dessa mente protegida é a paz de Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Excede todo o entendimento. Falamos ontem, eu e o pastor Carlos, não adianta racionalizar. Não adianta tentar compreender como é que Deus vai mudar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma. Ele está acima de todo o entendimento. Essa paz que Deus nos dá
não pode ser explicada racionalmente por livros, por tratados nenhum. Por mais que nós tentemos, nós nunca vamos alcançar ou abarcar quem Deus é. Isso está lá em Efésios 3, 14, 21, quando Deus diz que Ele é capaz de fazer mais de tudo o quanto pedimos ou pensamos. Então, talvez você ache, eu vou pedir aqui e Deus vai agir. Não, talvez você está pedindo mal, porque está pedindo para a sua própria satisfação, para a sua própria carne, para o seu próprio deleite. Você não deve pedir assim, você deve pedir visando que Deus seja glorificado, respondendo ou não. Porque se você pensar que vai ser satisfeito só na resposta, e se essa resposta que o seu coração quer não vier, você vai desistir da fé, você vai desistir de Deus? É a paz de Deus que excede todo o entendimento, que salvou C.S. Lewis, que salvou Agostinho, que salvou tantos servos de Deus, pode salvar o teu filho, pode salvar o teu casamento, pode salvar você, talvez, que ainda não conhece Cristo. Ele guarda, então, o nosso coração e a nossa mente, guarda as nossas emoções, guarda os nossos pensamentos, nos dá completude. E isso nos leva a glorificar a Deus. Como ter uma mente guardada e segura? Primeiro, buscando a alegria do Senhor. Segundo, sendo gentil, sendo pacífico, sendo uma pessoa moderada com o próximo. Não querendo que a nossa opinião prevaleça, mas sendo respeitoso e colocando a nossa opinião em amor. Terceiro, não sendo ansioso, mas vencendo a ansiedade por meio das orações. E pode ter certeza que a paz de Deus, que sonda todos os corações, que excede todo o entendimento, que não pode ser abarcada pela nossa mente, haverá de guardar a tua mente. Não te deixará exilada nem no futuro, nem no passado, mas trará paz para a tua vida. Aplicações. Se a nossa ansiedade está tirando a nossa confiança no poder provisor de Cristo e o nosso contentamento nele, nos deixando inquietas, nós estamos pecando. Então, por exemplo, alguém tem um TAG, às vezes é algo que é incontrolável, não é verdade? Eu já recebi pacientes que chegam no pronto-socorro em estado assim mesmo de catatonia, letárgica, sem poder fazer nada. Movimento rápido dos olhos. E você fala com a pessoa e ela não responde nada. Talvez ali não tenha uma causa espiritual, no sentido de pecado, que causou aquilo. Aí você vai lá, dá um ansiolítico, faz uma injeção, pronto, a pessoa volta a si. Aí começa a falar com ela. Aí você pode sondar. O que foi que aconteceu? Qual foi a causa? O que te levou a ficar assim? Foi uma briga com o namorado? Foi uma briga com meu pai? Foi um trauma? Foi uma notícia ruim? Mas às vezes é pecado. Então, nem sempre a gente pode sondar o coração, e nunca podemos sondar no íntimo, mas você pode saber, sim, o pecado interno que está no teu coração. Mas se for por falta de confiança em Cristo, aí já é pecado de cara. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Minha casa está tão difícil. Está faltando comida na geladeira. Não chegou dinheiro para fazer a feira. E aquilo te deixa ansiosa porque você acha que Deus não vai suprir. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, naquilo em que você acha que Deus não vai ser provisor da tua vida. Mas ele continua em aplicações. Deus conhece e supre cada uma de nossas necessidades. Né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês serão vestidos, vocês serão alimentados, assim como pardais, né? Assim terão beleza e terão vestimenta como lírios dos campos. E Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. O que mais de aplicação? Se houver sintomas físicos, você deve considerar o tratamento médico. Então, a ansiedade não passa de jeito nenhum, você fica sempre se tremendo, o medo te paralisa, então procura um médico para fazer uma avaliação geral. Né, clínica, pode ser que haja necessidade de antidepressivo, mas saiba, o problema do teu coração não é resolvido com o antidepressivo. Fazer uso de antidepressivo e ansiolítico não é pecado. O pecado é colocar a sua confiança exclusivamente neles. O que guarda o teu coração e a tua mente é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Não é o ansiolítico, não é o antidepressivo.
procura alegrar-se no Senhor como uma disposição mental. Exercício de oração. Eu vou acordar, está aqui o meu diário, e eu vou fazer uma escrita de agradecimento. Senhor, muito obrigado por mais este dia. Obrigado porque eu dormi. Obrigado porque eu prevaleci diante das circunstâncias do dia de ontem. Eu não sei o que me espera, mas o Senhor pode me guardar por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito que está aqui comigo, por meio da direção que o Senhor vai me dar. E eu espero nesse dia te glorificar com os meus pensamentos, com as minhas ações. E eu espero, Senhor, que o Senhor venha em mim com misericórdia quando eu estiver fraco. Vai escrevendo o que vem à sua mente em termos de pedidos a Deus. Escreva orações, ou então faça orações audíveis, mas também escreva. O pastor Carlos, uma certa vez, indicou aqui um livro, acho que é o Vale da Visão, né, pastor Carlos? Orações escritas de puritanos. Você pode fazer as suas orações escritas também. E isso é um exercício de diário também, que pode te ajudar a ganhar forças em Deus. O que mais? Seja gentil, paciente, moderada. Tenho certeza que eu falei esse exemplo aqui, mas graças a Deus, nas nossas SAFs, né, nas nossas sociedades femininas, não existe essa coisa mais de... Aqui é SAIB, né, pastor, agora? Porque SAF é presbiteriana, né? É SAIB, sociedade, o quê? Batista regular, né? Pronto, então, nós somos batistas regulares. Então, graças a Deus que não existe contenda, de visões, facções entre as irmãs, né? Mas se tem um pensamento diferente, então a gente precisa ser gentil, paciente, moderado, não buscando nosso próprio interesse. Senão, às vezes, aquela discussão com a irmã pode ser o motivo da tua ansiedade. Pode ser o gatilho da tua ansiedade. E o que é que está te levando a discutir com aquela irmã? Seria um orgulho? Seria uma vontade de ter a sua opinião prevalecendo? Cuidado. Cultive uma vida de oração e seja grato ao Senhor. E saiba que a sua base para vencer a ansiedade, a paz de Deus, se encontra em nossa união com Cristo. A oração é uma das expressões dessa união. Ore, lamente, confesse, peça, louve, adore e agradeça. E cultive a igreja local. Aqui uma foto dos irmãos da igreja onde eu sou membro, Igreja Batista de Novo Juazeiro. Saiba ser grato a Deus pela igreja que Ele te deu. Graças a Deus pela igreja Canaã. Graças a Deus pelo bispo dessa igreja, o pastor Carlos. Graças a Deus pelos diáconos. Graças a Deus pela diretoria. Graças a Deus pela SAIB. Graças a Deus pelas irmãs. Saiba que é uma alegria, uma bênção pertencer a esse corpo local. Porque é aqui que Deus vai te usar para edificar os santos. Vai usar talentos e dons para abençoar a vida de outras irmãs, de outros irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da igreja local. É aqui que a gente pode ter motivos para orar, para agradecer, para que Deus continue abençoando o corpo de Cristo. Então, meu muito obrigado. Passo a palavra ao pastor Carlos.